Essa questão pede as assíntotas verticais, se existirem, e a assíntota horizontal. Para a gente encontrar a assíntota vertical, basicamente o que a gente precisa saber é se tem algum ponto aqui que a função não atinge. E sempre que a gente tem uma função racional, uma função que tem um polinômio sendo dividido por outro polinômio, eu tenho que ver se o polinômio que está abaixo, no denominador, se tem algum ponto em que ela vale zero. E como que eu descubro isso? Isso são as raízes, né, da função. Então, por exemplo, na letra A aqui, eu vou ver isso. Ó, x ao quadrado menos 9 tem que ser diferente de zero. Ou seja, eu vou fazer o cálculo aqui como se eu quisesse encontrar as raízes. Eu faria assim, ó, x ao quadrado, passo o 9 para o outro lado, fica 9 positivo. O ao quadrado, ele passa em forma de raiz, e a raiz de 9, dentro do contexto dos números inteiros, é mais e menos 3. Qualquer uma das duas são raízes. Então, eu já sei que as assíntotas são 3 e menos 3, porque quando eu fizer o limite de x tendendo a 3, ou vou botar até assim, mais ou menos 3 daquela função, eu vou encontrar alguma coisa sobre infinito, né, pessoal? Porque aqui vai ficar, ó, 2 vezes, só para fazer aqui, por exemplo, digamos que fosse 3, tá? 2 vezes 3 mais 5. Aqui vai dar 11 sobre 0. Só que vai ser um zero mais, digamos assim, ou zero menos, depende do contexto. E isso vai ir para mais infinito, mais ou menos infinito. Então, digamos assim, que essas são as assíntotas verticais, certo? Bom, e a assíntota horizontal? Para eu encontrar a assíntota horizontal, o que eu vou precisar aqui, gente, é calcular o limite tendendo ao infinito. Ou seja, eu vou calcular o limite de x tendendo a infinito, tá? Pode ser mais ou menos infinito, de 2x mais 5 sobre x ao quadrado menos 9. Ora, quando o limite tende a infinito, eu considero somente os termos de maior grau, né? E simplificando aqui, isso vai ficar 2 sobre x. Se a gente fizer o limite tendendo a mais infinito, ó, vai ficar 2 sobre infinito, né? Mais infinito, isso daqui vai dar um zero mais, digamos assim, né? Porque ambos são positivos. E quando eu fizer o limite tendendo a menos infinito, eu vou encontrar um zero menos, digamos, vai estar por baixo, né? O limite ele vai estar por baixo do eixo x, por isso que a gente diz zero menos, certo? Então, a assíntota é horizontal, é y igual a zero. Certo, pessoal? E as assíntotas ali verticais são x1 igual a menos 3 e x2 igual a 3. Certo? Vamos para a próxima aqui. Essa questão é muito parecida. Por quê? A gente acabou de fazer uma, então a gente já sabe como é que é. O que eu vou ter que me concentrar aqui nesse tipo de questão, pessoal? É embaixo, ou seja, x menos 2. Em que valor ela tem que ser diferente de zero? Então, a gente já sabe que o x tem que ser diferente de 2. Tá? Só que notem o seguinte, quando eu substituo lá na função, por exemplo, imagina que eu quero ver mesmo se esse é, né? Imagina que eu quisesse ver se x igual a 2 é uma assíntota vertical. Vamos ver se na definição vai ser correto. Qual é a definição? Se eu calcular o limite de x tendendo a 2, dessa função aqui, ó, se vai dar uma indeterminação, se vai dar zero aqui embaixo, por exemplo. Se der, ó, infinito mais ou menos, então eu digo que ali tem uma assíntota. Se não, não.
Ok. Só que quando eu substituo aqui, eu vou encontrar 0 sobre 0. E como que eu resolvo um limite desse tipo? Ora, eu tenho que escrever isso em forma de multiplicação. As raízes da função x² menos 4 são 2 e menos 2. Então, fica assim, ó, x mais 2 vezes x menos 2. Lembram lá daquela questão que eu resolvi um limite, peguei uma equação quadrática, encontrei as raízes, e aí escrevo como uma multiplicação x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Ok, e aqui vai ficar x menos 2. Aplicando aqui, ó, posso simplificar, e eu tenho então que o limite de x tendendo a 2, a função fica x mais 2. Ora, isso é 2 mais 2, que é 4. Portanto, não deu infinito, como teria que ter dado. Então, x igual a 2, ó, eu descartei, não é mais a assíntota vertical dessa função. Então, aqui eu vou colocar aqui, ou não existe, assim, ou escrever que não existe. Tá? Ok. E a assíntota horizontal, pessoal? Vamos fazer aqui, né? Para a assíntota horizontal existir, quando eu calcular o limite tendendo a infinito, eu tenho que encontrar algum número. Então, vamos fazer limite de x tendendo, digamos, mais infinito, de x² menos 4 sobre x menos 2, eu sei que quando é infinito, eu vou me concentrar somente nos termos de maior grau. E simplificando aqui, ó, x na 1 dividido por x², isso vai ficar somente x elevado na 1, que é x. Ou seja, isso daqui vai ser igual a infinito. Tá bom? Infinito é um número, pessoal? Não é um número. Portanto, essa equação aqui, eu já sei que ela não existe uma assíntota horizontal, certo? Então, também não existe nenhuma assíntota horizontal. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo.